Boa tarde, igreja. O pastor falou, eu sou o Carlos, esposo da Isabelle, pai da Gigi, da Gabi, que muitos devem conhecer por aí, bem animadas. E estou muito feliz de estar aqui essa tarde e noite para compartilhar o que o Senhor falou com o meu coração essa semana, né? O pastor me desafiou a falar sobre duas. A gente tem estado nessa série, né, Inabaláveis, e a gente tem começado a falar sobre essa armadura de Deus, que está lá descrita em Efésios. E aí o pastor me convidou para falar de duas ferramentas dessa armadura que são tão preciosas. E foi curioso, quando ele me convidou, eu, no primeiro momento, hesitei, porque tem sido dias bem corridos profissionalmente para mim, graças a Deus. Mas, logo depois, o Senhor confirmou, porque a gente iniciou esse assunto lá na célula, e eu fiquei com vontade de falar sobre isso. E aí, quando ele falou, o Senhor confirmou, e eu sabia também que, quando eu começasse a meditar mais sobre isso, o Senhor ia me encher para que eu pudesse transbordar na vida da igreja, né? E eu sou muito privilegiado disso, de ter recebido do Senhor, e me sinto muito privilegiado de poder receber do Senhor para compartilhar, né? Essa é uma convicção que a gente tem, né? E aí eu queria, então, abrir a Bíblia aqui com vocês. Antes disso, eu queria só orar mais uma vez, pedindo para o Senhor direcionar aqui esse tempo, e, de fato, a minha oração, Senhor, é que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Deus, fala com a gente, Senhor, fala comigo, fala com os meus irmãos. A gente está aqui para te ouvir, Senhor. Eu oro para que essa tarde, noite, não seja mais uma tarde e noite, mas seja, de fato, uma tarde e noite diferente, Senhor, transformadora, Pai. Porque temos falado de coisas que não perecem, vamos falar de coisas eternas, vamos falar de coisas sobrenaturais, espirituais, coisas que os nossos olhos não podem ver, mas afetam tanto, Deus, a nossa vida, a nossa caminhada, né, a nossa direção, então, as pessoas que estão aos nossos redor. Então, Deus, fala conosco essa tarde e noite, Pai. Tenha liberdade aqui para falar. O Senhor sabe que eu estudei, eu me preparei, mas eu me torno aqui realmente livre, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa falar o que Ele quiser falar, Senhor, para a igreja hoje à noite, Pai. No nome de Jesus, Pai, faz assim. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria abrir com vocês, a gente está nessa série Inabaláveis, né? Que é uma série tão incrível que tem ministrado muito o meu coração sobre permanecer firme, vestir toda a armadura do Senhor, né? A gente tem consciência na nossa vida cristã que a gente, das disciplinas espirituais, que a gente vive algumas coisas com Deus, mas esse texto, isso que a gente tem falado de vestir toda a armadura, tem a ver com, de fato, nos colocar com tudo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós, né? E a gente já leu, domingo passado, esse texto, mas eu queria ler de novo, porque eu acho que é importante para a gente reforçar aqui a nossa base bíblica disso, que é o texto de Efésios, se o pessoal puder abrir, por favor, Efésios 6, dos versos 10 ao 17. Deixa eu abrir aqui também, que eu não consigo ver a TV daqui. Efésios 6, eu vou ler aqui NVI, tá? Do capítulo 6, dos versos 10 ao 17, que fala assim: Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Esse texto, ele traz muito forte a questão de não usar apenas uma parte da armadura, mas aqui o convite é usar, de fato, toda a armadura de Deus, né? Porque só assim
A palavra de Deus aqui fala que a gente vai conseguir resistir no que a Bíblia diz aqui de dias maus, dias difíceis, dias que muitas das vezes não foram planejados por nós e acontecem. E quando acontecem, como é que a gente vai estar diante dessas situações, né? E aí, antes de introduzir aqui o assunto, eu queria trazer à consciência, assim, algo que muitas das vezes a gente sabe que existe ou nem acredita que existe, que tem a ver com a guerra espiritual. Né? Assim, existe uma guerra espiritual que, por mais que a gente não veja, a gente acabou de ler em Efésios, é falado sobre isso, por mais que a gente não veja com os nossos olhos naturais, ela é real. E o fato de a gente não sentir algo, ou até mesmo a gente não acreditar que ela existe, ela não deixa de ser verdadeira. E afetar as nossas vidas, as nossas casas, os nossos relacionamentos, tudo ao nosso redor. Muito mais do que a gente imagina. Então, assim, ter consciência que existe uma guerra espiritual que os nossos olhos não veem, e quem é o nosso verdadeiro inimigo, nos ajuda a nos posicionar. Não somente nos posicionar individualmente, mas nos posicionar como igreja, de fato, com os olhos espirituais abertos para o que o Senhor quer fazer. E fazer não apenas nas nossas vidas, porque a gente não está aqui a passeio, a gente não está aqui apenas para viver por nossos próprios interesses, mas a gente é chamado para uma missão, ir e fazer discípulos. E dentro dessa missão, tem relação com libertar cativos, tem relação com uma série de outras coisas. De fato, fluir o propósito de Deus de forma poderosa em nossas vidas. E esse texto de Efésios, quando ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, nesse tempo, ele estava preso. Né? Não sei se todos sabem, ele estava preso. E é curioso, porque assim, eu imagino ali Paulo, quando ele pensou em falar sobre a armadura de Deus, ele olhando o soldado romano na frente dele. E olhando para aquela imagem, e olhando para como aquela imagem se mostrava do soldado romano, e Deus entregando palavra para ele para conectar aquele soldado no mundo carnal, no mundo físico, para um soldado no mundo espiritual. Né? E assim, o que é muito precioso, quando Paulo traz esse texto e compartilha isso com Efésios, né, com o povo efésio, é que ele já nos deu, como aquele soldado romano estava equipado para proteger aquela cela, aquela cidade, aquela nação, Deus já nos deu todas as ferramentas necessárias para permanecermos firmes e vencermos. Né? E hoje o nosso foco vai ser em duas ferramentas fundamentais, essenciais, que eu estou muito feliz de compartilhar elas aqui com vocês, porque ela já foi mais ativa na minha vida nessa semana, e eu estou muito alegre com isso. Uma é o cinturão da verdade, que a gente leu aqui, que está lá em Efésios 6,14, e a espada do Espírito, que o próprio texto aqui fala que é a palavra de Deus, que está lá em Efésios 6,17. E eu queria falar uma frase, que eu vou falar ela de novo, mas que eu queria muito que marcasse o coração de vocês em relação a essas duas ferramentas, que é o seguinte: sem verdade não há direção, e sem espada não há vitória. Vou ler de novo. Sem verdade não há direção, e sem espada não há vitória. Então eu queria começar falando sobre essa verdade, sobre essa ferramenta que é descrita em Efésios, que é o cinturão da verdade, que é a base que sustenta tudo, certo? Que está lá em Efésios 6,14, né, que falou o seguinte: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E aí um ponto, irmãos, que eu tentei olhar para o soldado romano para tentar entender melhor a metáfora que Paulo ali estava trazendo, porque quando a gente pensa num cinto, nos dias atuais, um cinto é um cinto para amarrar as calças, né? Nada além disso. Mas no contexto atual, no contexto em que Paulo falou sobre o cinturão da verdade, é muito mais do que um cinto para amarrar as calças. É muito mais profundo do que isso. No soldado romano, ele não tinha o cinturão apenas como um acessório, como algo estético ou apenas para estar lá. Era algo que, de fato, era o centro da armadura do soldado. Era algo que sustentava todas as outras partes. Nele se apoiava a espada, de um lugar que a espada tinha que estar perto e fácil o suficiente para ser pega no momento correto. Muitas das vezes sustentava o escudo. Então, assim, aquele soldado, muitas das vezes, tinha várias outras ferramentas, além de uma espada e um escudo. Então, assim, era algo que, de fato, sustentava e trazia equilíbrio para a armadura do soldado. E, sem ela, todo o resto se desestabilizava.
De fato, ele não conseguia nem caminhar se o cinturão não estava firme, se não estava bem posicionado, né, com todas as ferramentas ali colocadas. E, da mesma forma, eu vou sempre tentar trazer o que Paulo viu do ponto de vista físico e trazer para esse mundo espiritual. Né? Quando a gente pensa na nossa vida cristã, o cinto da verdade é o que sustenta a nossa fé, que é o próprio Jesus. Ele é ele que nos dá o testemunho, o poder e a graça espiritual. E o próprio Jesus fala disso lá em João, no capítulo 14, no verso 6, que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se intitula a própria verdade. E ele também diz, em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, assim, imaginem um soldado em pleno campo de batalha com o cinturão frouxo, ou pouco ajustado. Pior, sem o cinturão, em que ele não pode apoiar as outras ferramentas. Imaginem se ele não tem onde colocar o escudo, se ele não tem onde repousar a espada, se as roupas estão soltas, se o cinturão faz ele tropeçar o tempo todo, enfim, não tem estabilidade, não consegue caminhar. Ele pode até ter recebido todo o treinamento. Imagina um soldado extremamente capacitado, ficou meses, semanas, anos recebendo um treinamento, mas se o cinto está frouxo, ele não vai se locomover. Então, olha como é importante a gente ter não apenas a consciência e saber que a gente precisa vestir esse cinto, mas que isso precisa ser algo recorrente nas nossas vidas, todos os dias, para que a gente não fique mal preparado. E, assim, isso tem a ver com o nosso compromisso diário com a própria palavra de Deus. Aqui eu li que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele mesmo fala que o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a gente precisa ter esse compromisso diário com a palavra, senão a nossa fé ela fica desorganizada e vulnerável. Né? E aí, quando a gente não tem essa verdade bem ajustada do nosso interior, o que acontece? A gente não tem firmeza, a gente não tem discernimento e a gente não tem nem autoridade espiritual para caminhar. A gente não tem direção. E aí eu queria trazer um ponto aqui importante. Primeiro, todos os dias a Bíblia fala que cada dia tem o seu próprio mal. Né? Então, a cada dia eu sou apresentado a desafios, a batalhas, enfim. Então, eu preciso a cada dia sair, antes de sair para essa batalha do dia, apertar o meu cinturão e lembrar que é Ele que sustenta a minha mente, o meu coração e a minha fé. E é Ele que me ajusta o meu espírito à verdade de Deus e não à influência do mundo. Porque quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é ser influenciado. Eu sou influenciado, nós todos somos influenciados pelo nosso redor. Seja pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, com quem a gente fala, a gente é sempre influenciado. Então, assim, quando eu me coloco diante da palavra do Senhor, diante de Deus, ajustando o meu cinturão, eu me permito que o Senhor fale ao meu espírito e ajuste o meu espírito a caminhar. Porém, nessa questão de influência, tem algo que é muito forte nos dias de hoje, que a gente até falou na célula passada, sobre uma palavra chamada sofisma. Eu queria saber se alguém aqui já ouviu falar dessa palavra, ou se alguém não sabe o que significa sofisma, levanta a mão, por favor, se nunca ouviu falar. Legal. Sofisma é algo que, primeiro, tem a ver com uma verdade que nos sustenta. Então, assim, a gente sempre é sustentado por alguma verdade, porém, pode ser que não seja a verdade de Deus. E a gente vive uma geração hoje que relativiza tudo. Né? Assim, dificilmente a gente vai ver alguém falando de uma verdade absoluta. A gente vive numa geração em que o que importa é o que eu sinto e não o que é verdadeiro. O que importa é como eu me sinto e o que faz sentido para mim e não o que é verdadeiro. Então, assim, hoje, o que acontece? A gente vê algo espalhado na nossa sociedade que tem a ver com essa palavra sofisma, que totalmente se liga com o que o texto ali de Efésios trouxe sobre as ciladas do inimigo, sobre as ciladas do diabo, né? Que tem a ver com algo que, primeiro, muitas das vezes a gente acha que o inimigo ele vai nos enganar, ou a gente vai ser enganado por coisas meio que óbvias na cara, mas nem sempre são assim.
as ciladas que o texto de Efésios traz aqui tem muito mais a ver com algo que é com armadilha, que é algo que tem a ver exatamente com essa palavra sofisma, que tem aparência de coisa boa, tem aparência de verdade, tem aparência de piedade, mas depõe contra o poder e a verdade de Deus e me aprisiona. Isso é o significado de sofisma. E o problema disso é que muitas das vezes essas meias-verdades, essas mentiras disfarçadas de sabedoria, elas negam o poder de Deus. E elas, de fato, geram coisas no nosso coração, assim, fundamentos no nosso coração em que a gente caminha dias, meses, anos e nem se percebe, achando que está indo numa direção, achando até que está servindo ao Senhor, mas não está. E isso tem a ver com o inimigo das nossas almas. O diabo, a quem muitos é intitulado diabo, Satanás, ele também tem um outro nome, que é enganador, ou seja, ele é o produtor dos sofismas. Ele é especialista em criar meias-verdades, em nos fazer acreditar em coisas que se opõem às verdades do Senhor, para de fato nos afastar da presença do Senhor. E eu queria abrir com vocês um texto que Paulo fala exatamente sobre esses sofismas, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, os versos 4 e 5. Se puder abrir, por favor, enquanto eu bebo água. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 10, os versos 4 e 5 falam assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando raciocínios e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Irmãos, essa palavra raciocínios é exatamente sofismas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, aqui o que Paulo está dizendo é que sofismas são raciocínios humanos que se opõem ao verdadeiro conhecimento de Deus, mesmo parecendo sensatos, profundos, amorosos até, nos aprisionam e nos afastam da verdade de Deus. E eu queria trazer alguns exemplos, que acho que vai ficar mais claro, que coisas que estão ao nosso redor. E aí um exemplo de sofisma que muitos já devem ter ouvido: todos os caminhos te levam a Deus. Isso é um sofisma. Todos os caminhos levam a Deus. Tudo que você fizer vai te levar ao Criador. Todos os caminhos te levam a Deus. Parece bonito, né? Essa expressão, parece tolerante, acolhedor, mas é uma mentira. E se eu me baseio nessa mentira, eu não vivo a verdade que está lá escrita em João 14,6, que fala, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele fala no 7, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não são todos os caminhos que levam a Deus, isso é um sofisma, isso é um engano. Tem um outro também, esse todo mundo já ouviu: Deus é amor, então ele nunca julgaria ninguém. Ele é amor. Não, Deus é amor. Isso é verdade, porém é uma meia-verdade, porque Deus é amor, mas ele não é só amor. E onde é que entra o sofisma nisso? E a Bíblia fala assim, 1 João 4,8 fala: Deus é amor. Mas tem várias outras palavras que também falam que ele é justiça, que ele é santo, que ele é juiz. E eu queria trazer 2 versos que falam sobre essas outras características de Deus, além do amor. Romanos 11:22 fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha só, Hebreus 10:31 fala: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só. Então, assim, o amor de Deus não anula a sua justiça, certo? E a cruz, o que a gente fala sobre a cruz é justamente a prova de que o juízo de Deus precisava ser manifesto, né? A cruz é onde culmina o amor e a justiça do Senhor expostas na palavra ali, no próprio Jesus, né? Para que a graça nos alcançasse. Então, mais um sofisma que eu queria compartilhar com vocês, e aí já encerrar essa parte. Esse é mais delicado ainda, que o pessoal fala assim: se me faz feliz, não pode ter pecado. O importante é ser feliz, é estar bem comigo mesmo. Alguém já ouviu esse tipo de expressão? O importante é eu estar bem comigo mesmo. É seguir o coração. Ah, o meu coração, ele é lindo. O importante é seguir o meu coração. Essa ideia, inclusive, ela é super... Quem é que vai colocar mal nisso? É super inofensiva, assim. De que o importante é ser feliz. Afinal, todo mundo quer ser feliz.
mas ela é uma armadilha, ela é uma cilada. Quando? Quando eu coloco essa verdade, quando eu coloco o meu prazer pessoal acima da obediência de Deus. E aí, quando eu vou na palavra, tem texto que combate um sofisma como esse. Quando eu vou em Provérbios, por exemplo, no capítulo 14, no verso 12, que fala assim: há caminho que ao homem parece direito. Olha o coração falando. Mas o fim deles são os caminhos de morte. Então, assim, nem todo caminho que aos meus olhos é prazeroso, é gostoso, parece bom, de fato é bom para a minha alma, é bom para a minha vida, é bom para a minha eternidade. Então, assim, meus irmãos, esses sofismas, se eles não forem enfrentados com a verdade de Deus, eles de fato se tornam armadilhas, né? Essas ciladas. E a gente precisa estar cingidos com essa verdade, com esse cinto da verdade, uma verdade absoluta, que vem de Deus, revelada nas Escrituras, confirmada pelo Espírito Santo, não sujeita à cultura ou opinião pessoal. Eu preciso me firmar nessa verdade. E aí, assim, eu queria trazer 4 coisas práticas que nos ajudam a, de fato, nos cingir com esse cinturão da verdade, que vão nos ajudar, de fato, a combater esses sofismas, que uma hora ou outra, no momento que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente é bombardeado com eles. Um deles, prático, é ler toda a Bíblia. E aqui eu estou falando toda, não é ler a Bíblia, é ler toda a Bíblia. Porque, assim, todo mundo aqui já leu a Bíblia, mas eu acho que nem todo mundo que está aqui já leu toda a Bíblia. E ler toda a Bíblia, meditar na palavra de Deus, aqui eu não estou falando de ler versículos soltos, eu não estou falando de ler o pão de alho, né, o pão de alho, que são devocionais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de conhecer todo o contexto, a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse. Isso forma um alicerce sólido no teu coração. Então, uma das formas de destruir esses sofismas é leia toda a Bíblia, porque ela vai fundamentar o teu coração na verdade absoluta de Deus. Outra coisa, isso me ajuda, escolher um plano de leitura, ou se planejar para ler a Bíblia, eu gosto mais disso. Porque às vezes um plano de leitura parece muito formal, né? Então, se planeje para ler. Você se planeja para tanta coisa? Você se planeja para comer, tomar um café da manhã? Você se planeja para ler a Bíblia, né? E aí, nesse plano, você pode escolher. Eu vou ler de tal livro a tal livro, eu vou ler tal coisa. Você faça um plano. Porque quando eu tenho um plano, as emoções elas afetam menos. O que está ao redor me afeta menos. E assim, uma coisa é muito certa, e o Orlando, que nosso pastor, fala muito, né? A verdade cresce onde há disciplina, constância. A gente precisa ser constante, e o plano ajuda a gente a permanecer constante nessa verdade. Outra coisa, são conselhos meio que básicos, irmãos, mas é no básico que a gente se enrola, tá? Separar um tempo diário, né? Todo dia. A batalha é todo dia. Não adianta, não dá para eu ter amarrado o cinto ontem e achar que ele vai continuar amarrado quando eu acordar de manhã. É todo dia. Então, assim, separe um tempo diário de forma prioritária. A própria Bíblia, né, o próprio Jesus fala que eu sou o pão. Por que ele é o pão? Porque o pão é o que a gente come todo dia. É um alimento diário que a gente precisa comer. Por quê? Porque senão a gente fica fraco. E assim, irmãos, a verdade de Deus, ela não vai entrar por osmose como a influência do mundo. A influência do mundo até entra, a gente fica ali hipnotizado e a coisa vai te influenciando. Mas a verdade de Deus, ela não está tão acessível assim, sabe? A gente precisa cultivar, a gente precisa buscar, a gente precisa ir atrás. Esse é o nosso papel, porque o Senhor já nos deu todo o entendimento. O que a gente precisa fazer agora como cristão é buscar, é cultivar essa verdade no nosso coração. E um outro ponto assim, que faz muita diferença, e às vezes a gente negligencia, que é ter um lugar apropriado. A gente pode consumir a palavra de Deus de várias formas. Enquanto a gente está num carro, enquanto a gente está no banheiro, enfim, a gente pode consumir de várias formas. Mas tem um tempo em que você marca e diz, Senhor, eu quero me encontrar contigo. Eu quero meditar e ouvir tua voz sem distrações. Reserva um tempo com Ele. É diferente. É diferente. É ali que você vai receber a verdade absoluta para enfrentar as batalhas do teu dia. Porque o Senhor já sabe o que vai passar no teu dia. E Ele vai te capacitar. Amém? E aí, com o cinturão bem apertado, meus irmãos, a gente percebe que os sofismas caem. As mentiras são expostas. E a gente permanece firme. Porque a gente é sustentado pela verdade. E aí, assim,
Esse é o cinturão da verdade que eu queria trazer para vocês. E eu queria falar também de outra ferramenta que a gente leu em Efésios, que é a espada do Espírito. Que ferramenta linda, assim. Que ferramenta poderosa. Está lá em Efésios 6,17. E ela parece ser a mesma do cinto, mas não é. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Efésios 6,17 fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. E essa palavra aqui é rema, o significado dela, e eu vou falar mais para frente o que significa rema, tá? Mas o que é interessante notar da espada, quando eu penso na armadura? Imagina que o soldado ele tem várias ferramentas ao dispor, mas a espada é a única ferramenta de ataque. Todas as outras é para a gente se defender. Mas quando eu porto a espada, eu avanço. Eu avanço contra o inimigo. Eu avanço. Então, assim, a espada é a única arma de ataque dentro da armadura. Então, olha só, eu posso estar munido de todas as outras ferramentas, mas se eu não tenho tido a espada nas minhas mãos, eu não vou avançar. Eu vou ficar só na defensiva. Eu posso até não recuar, mas eu não vou avançar. Eu vou ficar estagnado, parado e não vou para frente. E todas essas outras ferramentas têm essa função, né, de proteção, de defesa, mas a espada não. E aí o que acontece? Quando a gente pensa na espada do Espírito, ela vai além de nós mesmos, ela vai além de simplesmente só ler a palavra. É algo que é tipo a ação do Espírito Santo, através do que eu leio a palavra, para me fazer, de fato, destruir as obras do inimigo. Eu estou falando de guerra espiritual? É algo que vai me fazer libertar pessoas, romper resistências, libertar a vida, conquistar terreno no mundo espiritual. Eu preciso da espada. Eu preciso da espada para atacar. E aí, o que é muito legal, isso quem compartilhou, até que quem me chamou a atenção disso lá na nossa célula foi o Luciano, que falou dessa espada, né? Porque a espada, na época de Roma, o soldado romano ele tinha 5 espadas. Não sei nem onde é que ele botava no cinturão, mas tinha 5 espadas. E essa espada específica que Paulo usou aqui, isso é muito legal, porque eu imagino Paulo olhando ali, o soldado escolhendo a espada que ele ia citar, né? Que é acho que chama Machaira. Essa é a espada que está escrita na Bíblia. E o que é essa Machaira, pessoal? É incrível. Ela não é aquela espada grandona. Ela é uma espada pequena. Ela é uma espada curta, semelhante a uma adaga. E ela era muito utilizada no combate corpo a corpo. Ela é uma das poucas, ela é uma espada que ela é afiada dos dois lados. Vocês já ouviram falar da expressão dos dois gumes, né? É isso, é esse tipo de espada que é afiada dos dois lados. E ela era afiada de um ponto como uma navalha, e além disso ela ainda era, geralmente esse punhal, essa espada, na ponta dela ela era tipo algo curvo, né? Como se fosse uma lâmina de saca-rolhas. Mas, enfim, por que ela era assim? Porque ela era a arma mais letal do soldado romano. Era aquela arma que, uma vez que era empunhada, não tinha jeito para o inimigo. Ela penetrava no corpo do inimigo e causava um ferimento fatal. E essa foi a imagem, quando Paulo olhou todas as espadas e ele quis retratar a espada do Espírito, ele falou, é a Machaira. É essa espada aqui que Deus coloca nas mãos dos servos dele. E essa espada, meus irmãos, ela é real, ela não é só simbólica. Ela representa, então, quando Deus fala assim, quando Paulo fala, eu vou colocar uma Machaira nas suas mãos. E essa Machaira é o rema. O que ele está falando? Essa espada vai se tornar a palavra de Deus ativa na tua vida. Ela vai estar afiada de um jeito que ela vai se direcionar com precisão contra o inimigo. E aí eu queria trazer um texto que também fala sobre essa espada, que está lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, que fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra aqui é a Machaira, tá? É a mesma. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Olha só. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E aí, meus irmãos,
quando ele fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, essa palavra, nesse texto aqui também, não é logos, que se refere à palavra de uma forma geral. É, mais uma vez, rema, que significa essa declaração específica, essa palavra que salta ao nosso coração de forma espiritual, com muita precisão, que é vivificada pelo Espírito Santo para o momento certo para aniquilar algo do inimigo ou alguma situação na tua vida que está te travando. É muito específico. E aí eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu, pelo menos, já passei. De eu estar lendo a palavra de Deus e, de repente, vi muito forte arder no meu coração uma palavra. Ou eu estar conversando com alguém, eu estar orando com alguém, eu estar, às vezes, falando com alguém e me vem uma palavra para entregar para alguém. Isso é o rema do Senhor. Imagina que a gente lê a Bíblia todos os dias. Mas uma vez que a gente está munido com essa palavra, quando vem um rema, o Espírito Santo vivifica ela para tornar algo diferente, para de fato transformar uma situação. E é quando Deus ativa a palavra de Deus dentro da gente. É como se Ele colocasse essa espada na nossa mão e dissesse assim, vai, luta com isso aqui que eu vou derrotar o que está na tua frente. E aí eu queria trazer um exemplo, que aqui eu acredito que todos conheçam, que é o exemplo de quando Jesus ele foi tentado no deserto. E lá, ele combateu Satanás com a espada, né, com a própria palavra de Deus. Está lá em Mateus 4, nos versos 1 a 11, né, o próprio Satanás lá usa argumentos e etc. Contra Jesus. 3 vezes Satanás tenta desviar ele com mentiras, com sofismas, inclusive usando a própria escritura fora do contexto. Ele cita Salmos 91. E Jesus responde 3 vezes, está escrito. Só que quando Jesus responde está escrito, não é só uma palavra. Ele estava usando o rema naquele momento contra o inimigo de Deus. Ele estava portando uma espada ali, e o está escrito, e quando ele traz aquele versículo, combatendo o sofisma que o diabo trouxe, ele é mortal. Ele fere o inimigo e ele vai embora, porque acabou a situação, ele resolveu a situação. E a gente precisa, de fato, ter discernimento para empunhar com precisão essa verdade. E esse rema, ele aparece exatamente em momentos em que o inimigo precisa ser calado. E o uso distorcido da Bíblia, muitas das vezes, precisa ser resolvido. Porque hoje a gente tem visto muita gente falar sobre a palavra de Deus. E tem faltado pessoas portando mais chara no nosso meio. Tem faltado pessoas com o Espírito Santo de Deus, com rema, para quebrar sofismas, que tem se apoderado da palavra do Senhor. E aí, quando a gente tem essa força da espada espiritual, que não tem a ver com emoção, não tem a ver com nada além do Espírito Santo agindo naquilo. E é tão forte, meus irmãos, que às vezes a gente fica preocupado, né? O que eu vou falar para tal pessoa? Eu estou conversando com alguém, ela me colocou numa situação em que até eu mesmo me abalei, né? O escudo da fé, a seta da pessoa ultrapassou o meu escudo da fé, me alcançou. E aí a gente fica pensando em vários versículos, né? O que eu posso falar nesse momento? Mas quando vem um rema, você não precisa da Bíblia toda, você não precisa de muitos versículos, você precisa de um versículo que o Senhor vai te dar, e aquilo vai ser inspirado pelo Senhor e vai transformar aquela situação. É sobrenatural, é palavra viva. É palavra viva. Por isso que é considerado uma arma de ataque, porque não é usada só para a gente se defender, mas para libertar outros. Tem a ver com quebrar mentiras, expulsar demônios, curar feridas, repreender pensamentos mentirosos. De fato, meus irmãos, cumprir a nossa missão, avançar contra o inferno. E é por isso que é tão importante a gente estar cheio da palavra, sensíveis ao Espírito e com essa espada bem afiada. Amém? E aí eu queria ler aqui com vocês, de forma prática também, como é que a gente pode viver com essa espada e cinturão unidas, né? No nosso dia a dia. Aqui eu estou falando de coisas que de fato são práticas, mas como é que eu posso usufruir disso aqui no meu dia a dia? Isso é só teoria espiritual? Não. A gente sabe que todos os dias a gente enfrenta batalhas. Na mente, no coração, nas emoções, na família, no trabalho, né? E aí, como eu falei, por mais que a gente ache que não exista guerra espiritual, o inimigo nem chega perto, enfim,
A Bíblia fala que ele está ao derredor. A Bíblia falou isso. Ele está ao derredor. Ele está, de alguma forma, te influenciando a algo, porque ele quer te derrubar, independente de você acreditar ou não. Só que, muitas das vezes, você deixou o escudo baixar e você já está naquela situação de corpo a corpo, né? E ele já está enfiando dúvidas, mentiras no teu coração, medo no teu coração. É quando eu falei agora há pouco, é como o escudo, que vai ser falado mais depois, em outro momento, o escudo da fé, ele não consegue mais manter distância, e o combate se torna real. Sabe aquela depressão que vem e você não entende por quê? Sabe aquele algo que te abate, às vezes não tem nenhum motivo aparente, mas te abateu, e você não consegue entender. E aí entrou numa situação em que, assim, o escudo já não te defendeu, e você precisa ter consciência, você precisa de uma palavra viva, para de fato ferir mortalmente o inimigo. E eu queria trazer alguns exemplos de como a palavra de Deus, versículos da palavra de Deus, uma vez que você consome ela por completo e tendo contexto na sua vida, elas te fazem, de fato, destruir o inimigo quando você está num combate corpo a corpo. Um exemplo: Satanás, ou o próprio inimigo de Deus, ou às vezes você fala que é a sua própria mente, pode falar: você é um fracasso, você não vale nada. Acontece, eu já ouvi isso. Não de alguém, mas eu já ouvi. De forma muito audível. E aí, quando eu tenho uma maixara afiada, portada, ela vem, como fala em Romanos 8:1, e fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí eu consigo rapidamente dar um golpe letal nesse pensamento, porque a maixara estava afiada. Às vezes, a minha mente está cheia de ansiedade. Isso acontece com certa frequência. Mas quando ela vem, a maixara vem, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí vem esse versículo, ele veio, e eu me rendo, eu digo: ô Senhor, te entrego essa ansiedade, ela não me pertence, ela pertence a ti. E aí vem Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Vem medo, a gente tem medo. É um sentimento, a gente pode ter medo. Só que às vezes a gente tem medo sem ter motivo para ter medo. É um medo que nos dá pânico, né? É algo que a gente nem entende. E aí a maixara vem: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei, Salmo 27:1. Quando a tentação é forte, vem Tessalonicenses, fugir da aparência do mal, não vos sobreveio tentação nenhuma que não fosse humana, que você não pudesse suportar, 1 Coríntios. Quando eu me sinto abandonado, sozinho, vem Mateus 28:20, que fala: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe não me desamparem, o Senhor me acolherá. Isso é letal, meus irmãos. Não tem como, não tem. Porque isso aqui, quando vem ao teu coração, a tua fé, ela é fortalecida. O que é fé? Fé não é crer. Fé é viver segundo o que crê. Então, essa maixara, ela desperta algo na nossa vida que, de fato, nos faz nos mover nessa direção do que a gente acredita. Eu vou ler isso aqui, ou isso vai vir na minha mente, e eu vou me apoderar disso aqui. Me veio agora, eu lembrei agora uma situação, eu e a Isabelle, a gente teve muito desafio para ter a Gigi, a nossa primeira filha. A gente ficou uns 3 a 4 anos, eu acho, para engravidar. Acho que foi por aí. 2, né? Aumenta um pouquinho, desculpa, ela já me ajeitou. 2 a 3 anos. E nesse período, assim, foi bastante desafiador para a gente fez vários exames. E tanto ela como eu, os exames não eram legais, assim, era bem difícil a gente conseguir conceber uma filha ou um filho próprio. E foi muito precioso o que aconteceu, assim. Um dia comum, eu recebi uma ligação de um irmão lá do Rio, e aí a gente conversando sobre algumas outras coisas e tal, e aí ele perguntou: e aí, como é que tá? E aí, vão ter filho não? Como é que está a situação? Tô indo, mas está meio desafiador aqui o negócio. E eu compartilhei com ele, né? E aí ele só falou assim, cara, falou isso, assim, para mim ali foi a maixara. Ele só falou assim: cara, esse é o cenário perfeito para Deus agir, é o cenário do milagre.
Ele só falou isso. Ele não pregou, Deus é o Deus do poder. Ele falou isso. Esse é o cenário perfeito para o milagre. Só que ele falou com autoridade, naquela hora. E eu recebi para o meu coração, e eu criei. E eu não sei por que eu criei, mas criei de uma forma que eu disse, eu criei. Esse é o cenário perfeito para o milagre. O Senhor vai fazer o milagre. E no mesmo mês a Gigi foi concebida. Isso foi muito tremendo. Isso foi muito tremendo. Foi uma chara, foi um versículo. Entendem que um versículo na mão de um poder e tem muito mais, tem menos a ver com a palavra e tem a ver com a autoridade, tem a ver com revelação, tem a ver com o rema do Senhor. E isso a gente pode agir quando a gente está. Esse é o nosso papel quando a gente usa a arma. É libertar, às vezes, mentes cativas, é liberar milagre na vida de pessoas. Isso aconteceu comigo. Eu lembrei de outra situação aqui. Eu estava até com meu primo, está aqui, o Adriano, muito feliz de ele estar aqui. E aí teve uma noite que a gente estava conversando, e aí eu falei sobre um texto para ele, assim, que quando eu falei, rapaz, o que tem a ver? Eu falei que Deus tinha endurecido o coração do faraó. E eu falei um negócio que quando eu compartilhei com a Isabelle, aí ela falou assim, rapaz, tu confundiu a cabeça do teu pai. Tu foi para atrapalhar a vida dele. Mas foi, olha mais chara, 2, 3 dias depois, ele me ligou, ele está aqui para confirmar, cara, aquilo fez todo sentido, aquilo me libertou de algo que eu não estava entendendo. E não tem a ver com a gente, meus irmãos, tem a ver com a palavra de Deus usada no momento certo pelo Espírito Santo. E eu vivi isso, ele viveu isso. Isso é muito forte. Entende? O contexto é a palavra colocada no contexto certo para exercer poder e autoridade. E esses versículos, então, eles não servem apenas de consolo, mas são de fato armas. Eles cortam, eles desmontam sofismas, eles destroem fortalezas e libertam a nossa mente. Então, eu queria concluir aqui, lembrando mais uma vez que Efésios 6 comenta, né? A guerra espiritual é real. Mas o que também é real é que Deus não nos deixou desarmados. A gente não está nessa guerra sem arma. E a gente está muito bem armado. A verdade é que o nosso cinturão, ele sustenta tudo. Deus nos deu uma espada de 2 gumes, afiada, viva e mortal contra as trevas. Mas ela precisa ser empunhada com fé, com verdade e com a unção do Espírito. Lembra aquela frase que eu falei lá no início? Sem verdade não há direção, sem espada não há vitória. Nós, a igreja, a gente precisa, de fato, nos posicionar com o nosso cinturão bem firmado e, de fato, portar essa espada, porque tem muita gente precisando ser libertada. A gente mesmo precisa ser libertado de muitas coisas. A gente precisa portar essa armadura, essa espada. E aí eu fico pensando, né, assim, o que Deus me levou a refletir é o que eu tenho feito com essas armas. Porque a promessa é que elas estão ao nosso dispor, mas eu escolho usar ou não. Todo mundo aqui tem essa armadura de Deus, mas eu posso deixar no armário, posso deixar guardada. E aí vem a pergunta, que eu queria trazer de reflexão para vocês e que o Senhor me fez refletir. Será que a gente tem andado com esse cinturão frouxo? Acreditando em meias verdades, ou até mesmo sendo enganados por sofismas? Será que tem sofisma na nossa vida que já se tornou verdade? E está aqui o pastorzão todo domingo falando e o negócio não quebra porque se tornou uma verdade absoluta na tua vida. E, de fato, você precisa de uma palavra de libertação. Você precisa realmente se derramar na presença do Senhor para que Ele te liberte e quebre esse sofisma na tua vida. Será que a gente está tentando lutar com a espada guardada no cinturão o tempo todo? Só se defendendo, só na defensiva. Será que a gente está vivendo uma vida cristã sem a palavra, sem a direção do Espírito, sem precisão? Talvez hoje você esteja numa batalha intensa. Talvez o inimigo já tenha até avançado demais e você sente que está só se defendendo, tentando sobreviver. Eu já passei por situação como essa. Mas hoje, nessa tarde e noite, o Espírito ele quer colocar uma espada na tua mão. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite, Ele nos deu toda essa consciência, essa palavra, porque Ele quer te dizer que essa espada ela é real e ela quer colocar na tua mão. Ele quer te colocar na tua mão, Ele quer te ensinar a lutar com a palavra de Deus, a não apenas resistir, mas avançar. A gente é chamado para avançar, meus irmãos.
A gente é chamado para avançar. O Espírito Santo, hoje o Senhor está chamando a gente para ajustar o cinturão da verdade e rejeitar toda mentira e sermos santificados pela palavra. O Espírito Santo, ele quer colocar essa espada poderosa na tua mão. Ele quer te lembrar de uma palavra que você já leu, ouviu e talvez até esqueceu, mas que ela pode ser uma palavra de vida e libertação para a tua vida. Tem gente aqui que já recebeu uma palavra do Senhor. E foi muito claro. E sabe que foi para ele. Mas ficou no esquecimento. E o Senhor quer trazer de volta essa palavra, para afirmar essa palavra na tua vida. A gente pode estar em guerra, meus irmãos. Essa guerra existe, mas a gente não está indefeso. A verdade já foi revelada, a palavra já foi escrita, o Espírito Santo está pronto para soprar o rema nas nossas vidas. O que a gente precisa fazer? Está lá, em Efésios 6,13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, toda, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Hoje é o dia de a gente ajustar o cinturão da verdade, rejeitar sofismas e viver pela verdade da palavra. Se hoje você quer empunhar de fato a espada do Espírito, lutar com autoridade, usar a palavra com precisão, no poder do Espírito, queria te convidar a orar. Queria orar por isso. Não só por você, mas por mim também. A gente precisa dessa verdade pulsando no nosso coração. Ela é real. Ela é real. Muita gente está perto de nós. Tem gente do nosso lado. A gente conversou com gente hoje que poderia ter tido a vida transformada se você, como guerreiro do Senhor, tivesse usado a espada que Ele já te deu. Preciso ter a palavra encarnada na minha vida. Eu preciso andar conforme a palavra do Senhor. Isso não é brincadeira, isso é sério. Já está tudo ao nosso dispor. Isso é tremendo. Então eu queria muito que a gente pudesse, nesse momento, orar, aqui orar com vocês, pedindo ao Senhor, me ajuda, me cinge com essa tua verdade, me dá a tua espada, me ensina a lutar como um verdadeiro soldado teu. Eu não quero mais viver só na defensiva. Eu quero avançar, eu quero libertar, eu quero resistir, eu quero permanecer firme, eu quero ser inabalável.